Fala galera, hoje eu vou fazer o primeiro episódio do podcast. O nome é CommandCast, então aí né, o que eu vou falar hoje? Como criar o seu próprio jogo. Esse vai ser um podcast sobre game developing, código, mais essas coisas, né? Então vamos começar. É assim, quando você vai criar um jogo, toda vez, eu acho que todo programador vai entender, todo game developer vai entender, é que tipo, você tem um conceito, uma ideia básica de como que você vai criar o seu jogo, do que ele vai ser, entendeu? E daí é tipo assim, meio que sempre quando você for criar, não adianta você já querer criar uma ideia e tipo, que o jogo só vai ser focado nessa ideia já no começo, assim. Quando você for criar um jogo, você só tem uma ideia básica do que você vai fazer. E conforme você vai desenvolvendo o jogo, assim, é que você vai tendo, assim, mais ideias de como que o jogo vai ser, o que você vai poder colocar nele. Então é assim pra todo jogo, assim, geralmente, que você vai fazer. O desenvolvimento das ideias. Lembrando que pra fazer um jogo você não pode estar em um bloqueio criativo. Você tem que tá conseguindo desenvolver ideias assim, essas coisas. É tipo, assim, quando você for começar, quando você for lançar um jogo, você tem que procurar fazer assim. Por exemplo, tem que ter uma ideia, a ideia básica do jogo. Depois você vai desenvolver mais coisas do jogo. E você tem que garantir que o jogo vai ser divertido. Assim, quando você for jogando, você não pode fazer só um código de uma vez e pronto. Em um jogo que eu fiz, o nome do jogo era Project Petbot. Nesse jogo que eu fiz isso. Eu fiz um monte de linha de código, eu não testei nada. No final o jogo tava cheio de bugs e erros. E eu acabei não conseguindo consertar eles, porque já era muita coisa, né? Então, o que é? Quando você for fazendo os comandos, é importante você ir testando eles assim, né? Quando você for escrevendo linhas de código com mais coisas. Então é isso, é o desenvolvimento das ideias, desenvolvimento aí básico, né? E daí pro jogo, eu recomendo você pensar bastante também aí na posição das teclas. Então o que você tem que fazer? Quando você for fazer as teclas, por exemplo, você usa as 4 teclas de movimento básicas, W, A, S, D. Daí você pode usar outras teclas, sempre tem que deixar perto ali, né? As regiões lá do WASD. Outras teclas para a região lá da mão direita. Por exemplo, o P pode ser a função de pular. Ou espaço também pode ser a função de pular. São 2 teclas aí. O movimento é bom usar o WASD. Então aí, né? Se você quiser, você também pode colocar setinhas, mas eu prefiro fazer meus jogos usando WASD. Por exemplo, vamos supor que é um jogo assim de batalha. Assim, sabe o que você for fazer? Você deixa o movimento para a mão esquerda e as ações eu gosto de deixar, tipo os ataques, essas coisas, sempre para a mão direita. Então vamos supor que é um jogo de batalha, de aventura. Os movimentos vão ser o A e o D para ir para frente e para trás. Para subir, por exemplo, uma escada, alguma coisa, pode ser o W. E para agachar pode ser o S. Para pular é o espaço, como sempre. E os ataques deles podem estar tipo o ataque 1I, o ataque 2 o O e o ataque 3 o P, né? Eu falo essas coisas no padrão QWERTY.
O padrão que a maioria dos teclados usa, muito provavelmente o seu vai ter, mas depende também. Então é assim, você tem que sempre lembrar, fazer um posicionamento bom do seu teclado também. E com essas coisas você consegue criar um jogo. Então eu acho que por esse episódio do Command Cast, é isso. Valeu!